Boa noite, gente, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a traição de Judas. Bem, nós vamos ler em Mateus 26, do 14 ao 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, Jesus, né? E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: Porventura sou eu, Rabi? E ele respondendo disse: O comete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Continuando aqui, no 26:47. E estando ele ainda a falar, Jesus, né? Eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelas mãos dos anciãos do povo. Bom, então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo, ou então, o problema é teu. E ele, atirando para o templo as moedas de prata que ele recebeu para entregar a Jesus, né? Retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Bem, Jesus, os príncipes dos sacerdotes queriam matar Jesus. Aí Judas foi lá e perguntou quanto que eles dariam para ele entregá-lo. Aí eles pesaram para ele 30 moedas de prata e desde então buscava oportunidade para o entregar. Sim, mas que 30 moedas de prata, a gente sabe no VT que 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Então, para Judas, o valor de Deus, de Jesus, era o valor de um escravo. Jesus não era a favor da escravidão, jamais. Mas eles pagaram a Jesus isso, 30 moedas de prata. Pagaram a Judas. Bem, e aí Jesus foi fazer a última Páscoa com os discípulos. E depois que terminou ali, Jesus instituiu a Santa Ceia, que é o pão e o vinho, né? E aí, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12.
Comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura, sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se nunca houvera nascido. Então, depois Jesus, eles crucificaram Jesus, levaram ele maniataram Jesus e levaram ele para Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciãos. Entendeu? E aí, eu já falei anteriormente, né, que ele, arrependido, jogou as moedas de prata lá no templo e eles nem aceitaram como oferta. Gente, existe diferença entre negar e trair. Pedro negou Jesus. Quando Jesus conversava com eles, falando sobre a partida dele, e Pedro falou: Senhor, eu irei contigo aonde o Senhor for. Aí Jesus falou com ele assim: ó, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Porque a gente não deve falar aquilo que a gente não pode cumprir. Então, Pedro negou Jesus, mas a diferença entre ele e Judas é que Pedro depois foi acompanhar os amigos lá para onde Jesus foi levado, não é? E Judas não. Judas saiu para jogar os ciclos de prata fora e foi se enforcar, porque o que ele fez era um mal tão grande que ele não suportou a culpa. Ele não suportou a culpa, e eu já ouvi falar que arrependimento é uma coisa. E tem outra palavrinha, e remorso é outra. O remorso é quando você se arrepende de ter errado e ter magoado alguém. Mas no caso de Judas aí, ele não teve arrependimento, ele teve remorso, porque a imagem dele foi quebrada. Ele era dos 12, deve ter acompanhado Jesus naquelas curas e tudo, e agora? Como é que ele ia comparecer perante os discípulos? Entendeu? E aí, como eu disse, a culpa deve ter sido avassaladora e ele não suportou e suicidou-se. Bem, nós devemos pensar bem na nossa vida para não entregarmos as pessoas por qualquer ninharia, que tem gente que entrega por muito pouco. O Judas entregou por 30 ciclos de prata, que era o preço de um escravo. Entendeu? Então, andemos de tal forma com Deus para que cresçamos no amor de Deus, na bondade. Meu Deus, Ele é longânimo, Ele não se ira rapidamente. A Bíblia diz que a ira do Senhor dura só um momento, mas a sua misericórdia é sem fim. Viu? Então, essa coisa de trair também, não é? Às vezes a pessoa ali
no afã de conseguir alguma coisa, trai o outro. Acontece isso com sócios de alguma empresa. E não é bom que seja assim. Nós temos que valorizar o outro mais do que a gente. Comentei com minha filha hoje, eu falei, olha, você pensa que você é boa. Seu marido pensa também que ele é. Eu penso que sou boa. Outro meu amigo pensa que ele é ótimo. Ninguém se acha ruim. E a Bíblia diz que não há nenhum bom a não ser Deus. Então, a nossa bondade vem, a gente faz o bem porque Deus nos capacita para isso, não é do nosso perfil fazer bondade, não. Sabe? A gente faz bondade porque o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nossos corações. E aí tudo que fazemos de bem vem do alto. Não vem nada do nosso interior, é do nosso interior transformado pelo poder de Deus. Então, gente, vamos aprender a valorizar as pessoas, a valorizar as bênçãos que Deus nos concede, porque são tantas e nós somos tão ingratos às vezes. Que possamos ser gratos a Deus pelos seus feitos desde quando Ele começou a criação até aqui. Os feitos nas nossas vidas, nas vidas da nossa parentela, porque Deus é bom, sempre bom. Uma boa noite a todos, na paz excelsa do Senhor Jesus.